Oi, 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 alô, 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 que alegria estar com você e dando prosseguimento à nossa sequência de Mateus, que já está para chegar ao final, e eu dou graças a Deus por você que vem seguindo comigo pelo caminho há 2 anos e 10 meses. A gente começou, Mateus, e a gente vai entregar o comentário inteiro, aplicado a partir do seu contexto histórico imediato, quando Jesus viveu essas coisas há 2000 anos, e fazendo a sua incidência pertinente acontecer como aplicativo revelador de como a gente deve viver, entender a existência, responder à vida e enxergar o próximo, a natureza, a criação e a tudo quanto Jesus nos expôs durante os 3 anos e meio dessa jornada que começou no batismo de João e terminou na sua ascensão aos céus, nos falando da sua segunda vinda. Isso tudo já foi coberto por nós. E a gente chegou hoje ao capítulo 26, que fala do plano para tirar a vida de Jesus. Isso é uma coisa recorrente. Como vocês que acompanharam, perceberam, desde sempre, quando Jesus nasceu, quiseram matá-lo. Ele se refugiou no Egito. Depois de anos no Egito, morto Herodes o Grande, por divina instrução, José, pai de Jesus, volta com a família e vai morar em Nazaré da Galileia, da Alta Galileia. Até que o menino vira homem e inicia seu ministério, e foi isso que quem andou comigo acompanhou, e quem não andou tem gravado. Todas as aulas estão aqui nesta plataforma do YouTube para você acompanhar tudo. Você, depois de você, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, a tecnologia vai se desenvolver, a qualidade de imagem, de som serão melhoradas pelas novas tecnologias, mas o conteúdo não pode ser melhorado, nem pode ser piorado, porque ele tenta ser exclusivamente a sequência relacional mais pura e mais simples de Jesus, pensando como Jesus, com as categorias de fé, de compreensão, de entendimento revelados por Jesus, que eram os pavimentos daquilo que ele chamou, encarnando ele próprio o que ele chamava a gente para cumprir, seguir e obedecer. Quando disse eu sou o caminho, a gente sabe, olhando para ele, como é o caminho. Eu sou a verdade, a gente sabe, olhando para ele, para os modos dele, como é a verdade que ele espera que nós pratiquemos. E eu sou a vida. E a gente aprende o que é a vida nos gestos dele, nos modos dele, nos vínculos e relações, nas amizades, no trato com as mulheres, com os homens, com as crianças, com os velhos, com os marginais, com os ricos, com os empobrecidos, com todos os seres humanos. Todo mundo passa por aqui, de astrólogos do Extremo Oriente a esses fariseus que comiam páginas de Bíblia, comiam assim como tem um pastor aí que outro dia eu vi o cara comendo a Bíblia. Pensa que comer a palavra é isso. Isso aqui é só livro, você está comendo papel, seu guloso de celulose que come papel igual um fariseu, mas não aprende a palavra, que é imaterial. Como Jesus disse, as minhas palavras são espírito e são vida.
não são texto e nem são livro, não são carne, não são sangue, são espírito e são vida. Está aqui em João 6. Só não aprende quem de fato ou é assim, tem no lugar do cérebro uma pedra no cérebro e no coração, ou então tem que ter um diabo que mesmo, sabendo o que é, faz tudo para que as pessoas pensem diferente. Dito isto, nós estamos aqui no capítulo 26, verso 1, que quando Jesus terminou essa última fala sobre as nações, as etnias e a reação de cada pessoa em cada povo, e eu disse que isso não tinha nada a ver com a evangelização mundial do cristianismo, não. Aqui tem gente que conhece e sabe quem é ele, ele diz fiquem fora, e tem um monte de gente que nunca ouviu falar dele, ele diz venham, fiquem dentro. Está tudo gravado para você entender sem a menor capacidade de titubeio. Está claro. Aí a gente chega no capítulo 26, verso 1. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, e com isso a gente aprende que o que a gente viu, não só desde o princípio, mas nesses sermões chamados escatológicos, ou mensagem das últimas coisas, o pequeno apocalipse, conforme se foi apelidando esses dizeres de Jesus no templo, depois sentado no Monte das Oliveiras, falando, olhando para Jerusalém. Vocês vejam a diferença entre ele se assentar num monte da Galileia, olhando para o mar da Galileia e para as multidões. E o que ele diz? Bem-aventurados. Agora ele está no outro monte, no Monte das Oliveiras. Na frente dele não está o mar da Galileia, está a cidade que tinha sido tomada por Davi dos Jebuseus. Até Jerusalém não era originalmente de judeus, nem de Abraão. Antes de Abraão tinha um sacerdote lá nos dias de Abraão chamado Melquisedeque. Não se tem nenhum detalhe histórico sobre o que aconteceu entre Abraão e Davi naquela região, mas se sabe que quando Davi chegou lá, a cidade era habitada já por alguns séculos pelos Jebuseus. E Davi entrou e tomou a cidade. Jerusalém é uma cidade roubada dos Jebuseus e sacralizada, tornada fetiche e objeto de adoração, de culto, de louvor a Deus. Eu tenho dito a minha vida toda, vou repetir pela trilionésima, quaquilionésima vez, e a diferença entre o sagrado de um lado e o santo do outro é gritante. Jerusalém é uma cidade sagrada, porque o sagrado é uma imputação da crença humana, é o sagrado. Aí aquilo vira tabu, não vira santo, vira tabu. Jerusalém não é uma cidade santa, é uma cidade tabu para judeus, para cristãos, para muçulmanos. É uma cidade tabu, é uma cidade sagrada, é um fetiche milenar. Está ali para matar, para fazer matar, para fazer morrer, para fazer guerras, tudo em nome do sagrado. Também você só não entendeu até aqui se a sua mente estiver obturada. Diferentemente do santo. O santo é tudo que Deus criou, que é bom. Tudo que Deus criou é bom. Na medida certa, na hora certa, do modo certo, com o olhar apropriado, pertinente, com os pesos e equivalências corretos,
sem exageros, sem superlativos, sem nenhum tipo de culto, apenas gratidão. O sagrado impõe o culto a coisas sagradas, que vão de ídolos a cidades como Jerusalém, ou a Bíblia como livro sagrado, Bíblia sagrada, uma imputação humana. Agora, o santo não, o santo foi criado. Tudo que Deus criou é santo. É o que Jesus disse. Todos os alimentos, todas as árvores, todos os frutos, todas as químicas planetárias, tudo tem uma finalidade boa de equilíbrio, de harmonia. Nessa orquestração da vida conforme Deus. Isso é santo. E recebido com ações de graça, tudo é santificado, como o Espírito Santo disse a Pedro, lá em Atos 10, na casa de Simão Curtidor, à beira-mar, em Jope. Não desprezes, não repudies, não chames de comum nem de imundo aquilo ao que Deus santificou. E era aquele lençol com todo tipo de animais proibidos pela dieta da lei de Moisés. E contra a lei de Moisés, contra a dieta sagrada, kosher, dada por Moisés, vem o Espírito Santo diante de Pedro e baixa um lençol numa visão cheia de cobras, de répteis, de sapos, de animais proibidos, de frutos do mar. Não se podia comer praticamente nada, não é? Na dieta de Moisés. E agora vem o Espírito Santo e diz: Pedro, você já chamou 3 vezes de comum e de imundo aquilo que eu tinha dito. Pedro, mata e come para te alimentares de tudo que seja vida. Mas tu disseste: nunca, jamais, nessa boca aqui não, entrará coisa comum e imunda. Eu te repito, pela 3ª vez, ao que Deus santificou, todas as cobras e lagartos, tudo que Deus santificou, todos os escorpiões, caranguejos e frutos do mar, e seres que Moisés, na sua dieta, que era uma herança variada, que não é o tema nem é o caso aqui agora de eu te contar de onde essa dieta vem, porque ela tem origem anterior a Moisés. Não consideres tu comum e imundo, porque isso seria um desprezo para com a santificação da criação. Quando Deus criou, tudo que Deus chamou a existência foi santo e é santo. Até aquele que se tornou diabo teve que se tornar diabo. Ninguém o tentou, a não ser ele próprio e a sua cobiça. Ele foi feito santo, santo e santo. E se tornou sagrado, fetiche do mal, representante das trevas, mas continua sagrado. Não é porque uma coisa é interpretada como negativa que deixa de ser sagrada se ela habitar o mundo do luminoso, o mundo do misterioso, o mundo do transcendente ao imediato. Pode ter o apelido que tenha, Satanás, capiroto, Lúcifer, diabo, o que você quiser, Belzebu, tanto faz, mas é sagrado. Como o diabo habita a ambiência do sagrado. Ele não habita a ambiência do santo. Porque por deliberação ele se dessantificou na sua escolha contínua de dessantificar o nome de Deus na sua vida. Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, portanto, sentado aqui no Monte das Oliveiras, falando sobre as últimas coisas, são os seus últimos ensinamentos nesse período. É claro que com os seus discípulos no íntimo, ele ainda vai para aquele cenáculo, acerca do que a gente lê, qual tenha sido o conteúdo das conversas, no Evangelho de João.
no capítulo 14, do capítulo 14 até ao capítulo 18, você vê quais foram os conteúdos daquelas conversas riquíssimas, riquíssimas, de Jesus com os seus discípulos. Pois bem, mas aqui perante o povo, é a última fala pública de Jesus antes da cruz. E o Evangelho de Mateus, tanto quanto o de Marcos, no capítulo 14, ou Lucas, no capítulo 22, ou ainda João, no capítulo 11, nos indicam que essa é uma estação em relação à qual tem um véu se fechando. Aqui tem um elemento de natureza didática e há um corte para estabelecer o que precisava ser dito. E Jerusalém, diferentemente do que a Galiléia inspirou a Jesus, bem-aventurado, os humildes, os quebrantados, os que têm fome e sede de justiça, os limpos de coração, tudo isso, Jerusalém inspira guerra, morte, destruição, fim do mundo, beligerância global, universal, perseguição, ódio religioso, fanatismo, todos os temas, falsos cristos, falsos profetas, tudo que Jesus disse que de ruim poderia acontecer, ele fala olhando para Jerusalém, porque Jerusalém é o vulcão, é o Vesúvio do Apocalipse. Jerusalém é o Monte Santa Helena do Apocalipse. Jerusalém é a ilha de Santorini do Apocalipse, onde há essa eclosão. E vocês ainda viverão para ver como esta Jerusalém que está aqui é um dos elementos mais perigosos no que diz respeito a produzir a convergência de uma terceira, quarta, tantas quantas sejam as guerras mundiais pavorosas e apocalípticas que a gente possa vir a ter. Deus nos livre, nos salve e atrase esses dias o máximo possível e dê consciência aos inconscientes acerca dos males pavorosos que fazem e dê temor e tremor aos que deliberadamente fazem o mal sabendo que o estão fazendo. Lá naquele lugar como hoje, nós vemos e sabemos que está acontecendo um dos maiores males conscientes praticados na história humana, nos nossos tempos, do século XX para cá. Pouca coisa foi tão lucidamente diabólica quanto a gente vê acontecendo em Gaza, mas tem crente que não enxerga nada e ainda fica com raiva de mim. Pois bem, são ensinamentos esses aqui, do pequeno Apocalipse. Jesus disse, olha, tudo que tinha para ser dito, tudo que serve como chave hermenêutica, como chave interpretativa, para a leitura da revelação dos céus, ou para a leitura da revelação ordinária, horizontal, da terra, das suas políticas, das suas geopolíticas e dos seus múltiplos interesses escusos, na maioria das vezes, malignos, como a gente viu aqui no Congresso Nacional ontem à noite, nos dá, todavia, Jesus, a chave interpretativa para ninguém ser enganado. Para eu e você não sermos enganados, só será enganado se quiser. Se não quiser, vai saber de que lado bom é o lado que se deve escolher para viver. Você está me entendendo? Então ele conclui esse conjunto de ensinamentos e disse aos seus discípulos, sabeis, olha qual é a primeira expressão aqui do verso 2 do capítulo 26, sabeis, sabeis. É interessante porque ele ficou desde o início, desde que perguntaram a ele, olha, vê que pedras, que construções, dize-nos
Quando será o sinal da tua vinda? E ele sentou no Monte das Oliveiras e começou a ensinar. A ênfase dele durante tudo que a gente viu aqui, depois durante as parábolas, após o que ele havia dito de objetivo e de explícito sobre o que aconteceria, e vem as parábolas ajudando-nos a nos posicionar em relação àquilo e nos advertindo de que a nossa maior tentação nesse período seria o vácuo da espera, do interregno, onde entram falsos profetas, falsos cristos, mentiras de todo lado, interpretações danosas, loucas, maluquices, ou desistências, ou ele está demorando a voltar, então eu vou fazer o que eu quiser, vou usar o nome dele mesmo, desbragadamente, agora é minha hora, é minha vez. Tudo que a gente já viu aqui, eu não vou repetir tudo outra vez. Mas, diferentemente do que ele tinha dito antes, cuja ênfase era não sabeis a hora, não sabeis o dia, não sabeis a época, não sabeis como o pai de família também não sabe a hora em que o ladrão virá à noite. Não sabeis, e porque não sabeis, vigiai, estai apercebidos, aprendei a andar por vós mesmos, com a vossa própria consciência, porque não sabeis. Aprendam a saber aquilo que pode ajudar vocês a andarem na trilha e no caminho aonde vocês não sabem quais são as ocorrências futuras de nenhuma natureza, muito menos aquelas vinculadas à volta do Filho do Homem. Não sabeis. Aqui, ele diz, sabeis. Sabeis o quê? Quando ele diz não sabeis, é para a gente não ficar brincando de saber ou de achar que encontrou qual é o fio da meada da charada. Como alguns que ficam vendendo Apocalipse para vocês o tempo todo, dizendo, eu entendi melhor do que ninguém a sequência, a cronologia. Estão mentindo, não estão sendo honestos, são intelectualmente desonestos, academicamente falando, até do ponto de vista do estudo teológico, bíblico, eles são completamente desonestos com vocês, os que dizem, eu sei, e dão uma cronologia. Depois disso vai acontecer, isso vai passar 3 anos e meio, aí Jesus vai chegar, vai voltar, vai pegar, vai... Tudo mentira! Tudo mentira, e eu dou a cara para apanhar. Estou dando há 52 anos a cara para apanhar. Ninguém se levantou para me contradizer. A Ellen White, era tudo que eu queria encontrar com ela, para ela ficar calada. Calada. Nas invenções visionárias de sua mente nervosa. Mas aqui, Jesus diz, sabeis. Quando Jesus diz sabeis, é para eu saber. E não esquecer. Quando ele diz não sabeis, é para eu não me preocupar, só cuidar daquilo que ele mandou que eu cuide. Que eu introjete aquilo que ele mandou que em mim habite. E que eu aprenda aquilo que ele diz que é essencial para que eu aprenda também, simultânea e concomitantemente, a viver. Aqui, todavia, ele diz sabeis. Ou seja, não adianta alguém dizer, não, eu não sabia. Não, sabeis. Sabeis. Fiquem sabendo. De fato, eles ainda não sabiam. Mas Jesus quer que eles já fiquem sabendo antes. Por que Jesus queria que eles ficassem sabendo antes? Essa é a pergunta. Se eles ainda não sabiam, porque eles não conseguiam entender, como nenhum de nós, nem o que iria acontecer no minuto seguinte. Como Jesus disse em Mateus 6, pois vós não sabeis e não tendes controle nem sobre o meio metro, sobre o próximo meio metro, sobre o próximo côvado de passo que vocês vão dar na vida, vocês não sabem. Algo pode acontecer no meio metro anterior, eu posso ficar aqui para sempre, nunca mais sair daqui e ser posto daqui ou numa sepultura ou numa cremação, porque ninguém sabe, ninguém tem controle. É preciso aprender a não saber e é preciso aprender a saber.
O que é que Jesus queria que eles soubessem, embora eles ainda não soubessem? Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa. Esse dado histórico, eles sabiam, estavam lá para a Páscoa. Faltavam 2 dias. No dia seguinte seria a parecede pascual, a preparação final para a prática da celebração da Páscoa. Sabeis que há 2 dias celebrar-se-á a Páscoa. Agora, saibam também, para além do calendário óbvio e imediato de que vem aí a Páscoa, sabei que eu serei o cordeiro dessa Páscoa. E João Batista não estava fazendo poesia. João Batista não estava fazendo poesia. João Batista não estava fazendo poesia quando disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem é o Cordeiro. Isso vocês não podem esquecer nunca, e foi isso que esqueceram quase que de todo entre nós. De que o Filho do Homem é o Cordeiro, que já tirou, que tira o pecado. Significa, no tempo verbal escolhido pelos escritores dos evangelhos, um presente contínuo. Tirou, tira e tirará. Eis o Cordeiro de Deus que tira. Tirou ontem, tira hoje, tirará sempre o pecado do mundo. É uma Páscoa definitiva. Não há mais necessidade depois disso de sacrifícios de bodes, de touros, de bois, de vacas, de cordeiros, de carneiros, de ovelhas, de passarinhos. Não há mais necessidade de altar nenhum para nele se queimar nada, se sacrificar nada. Não há mais nenhum dinheiro que seja dado como sacrifício, ou oferta entregue como oferta de manjares, ofertas de ação de graças, ou oferta disso ou daquilo, obrigatoriamente, nada mais. Acabou. A religião morre na cruz, com os seus ritos, com os seus sacrifícios, com os seus sacerdotes, com os seus sacerdócios, com suas legislações de agrado a Deus, com o ritualismo mecânico que, se supostamente for completado, Deus se sente obrigado a fazer aquilo que foi a promessa humana feita a nós, se a gente completasse a novena, o sacrifício, ou a campanha, ou seja lá por que nome você queira batizar esse processo, esse período. Tudo isso é sagrado, mas não é santo. Tudo isso é religião, mas não é evangelho. Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se a Páscoa. Isso é história cronológica. Agora, sabeis que o Filho do Homem, fiquem sabendo, entendais que juntamente com a Páscoa, essa é a mensagem final, essa é a última Páscoa necessária. Essa é a última Páscoa necessária. Essa é a escatologia final, é a da religião, é a religião tendo o seu véu arrancado, a sua face revelada, e a sua significação desconstituída da maneira mais revolucionária possível em relação a um dos tópicos, provavelmente o tópico mais tabu de toda a história da civilização e da alma humana em todos os lugares onde tem havido homens, o tabu da religião. Religião é sempre tabu. Vem Jesus e pá! Quebra essa mesa de pedra da religião. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E o Filho do Homem será entregue para ser sacrificado. Isso você tem que saber.
Isso você tem que saber. E é isso que estão lavando da cabeça de vocês todo dia. É campanha de Elias, campanha de Gideão, campanha da oração de José, do jejum de José, do voto de Jacó, campanha da oração de Sansão no templo de Gaza, é campanha disso e daquilo, é tudo contínuo, porque se você parar, Deus suspende a bênção. Isso tudo é religião do diabo sendo ensinada a você sem que tenha havido, como houve, a suspensão de todas as coisas, porque Jesus é a consumação. Houve a suspensão, porque aconteceu na cruz a consumação de todas as coisas. O mundo continua, mas num certo sentido ele acabou na cruz. E eu já sei aquilo em relação ao que o mundo acabou. E que tipo de mundo que acabou? Não acabou o mundo cosmos, não acabou o mundo sociedade fraterna relacional, mas o mundo sistema recebeu seu veredito definitivo na cruz e na ressurreição de Jesus, que rasgou o seu poder. E os dias desse poder do mundo, que é um poder, o poder sistêmico, o poder do déspota, do tirano, do caudilho, do imperador, do dominador, do autocrata, do oligarca, dos que acham que são os donos das almas dos homens, é um poder que tem dias contados, está em processo de regressão, é um tic-toc, 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 para acabar. Por isso, esses que são os representantes desse poder diabólico no mundo, que em geral são os dirigentes dos povos, estão tão desesperados, porque inconscientemente eles sabem que eles estão vivendo uma contagem regressiva para o final desse poder demoníaco que eles exercem politicamente contra os seres humanos em nome do bem-estar humano. Essa é a maior malignidade que a gente poderia conhecer. E Jesus diz: sabeis que o que é histórico vai ter seus dias de cumprimento. Uma vez que haja esses dias de cumprimento, essa Páscoa vai continuar para quem não tem consciência. Mas para quem tem consciência, a Páscoa já houve, e houve de uma vez e para sempre. Eu, por exemplo, a Páscoa para mim é um tempo de descanso. Porque a minha Páscoa é todo dia. Jesus é o meu Cordeiro Pascal. Hoje é meu dia de Páscoa, todo dia, toda hora, todo segundo. É dia de perdão, de graça, de remissão, de encobrimento, de redenção, de acolhimento, de abraço divino, de misericórdia, de iluminação bondosa para eu enxergar melhor a vida com esperança. Essa é minha Páscoa todos os dias. Todo alimento que eu como é minha Páscoa, toda água que eu bebo é minha Páscoa, todo vinho que eu tomo é minha Páscoa. Eu vivo uma vida pascualina em Cristo Jesus, num cumprimento, como Paulo diz, pois Cristo Jesus é a vossa Páscoa. É um estado existencial, perene, contínuo, presente em nós. É uma existencialidade pascal, sabendo que está tudo pago, consumado e não há mais dívida nenhuma, e que o que era ameaça passou por sobre mim para sempre e não vai voltar mais. Saibam isto, e que a razão de ser assim é que o Filho do Homem será voluntariamente entregue. Ninguém vem aqui me pegar e me prender. Eu estou aqui para ser preso. Eu vim para cá para ser morto. Ele mesmo disse isso quando olhou para Jerusalém, disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir-te como uma galinha reúne o seu pintinho debaixo, os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vós não quisestes. Ou quando Herodes mandou um recado dizendo que queria matá-lo,
E aí mandou dizer a Herodes, dizei a essa raposa, que era uma das declarações políticas mais gravosas que poderia dirigir a uma autoridade. Naqueles dias. Herodes era o rei em questão na Judéia. Dizei a essa raposa que hoje eu curo, amanhã eu expulso demônios, isso só vai terminar no terceiro dia, quando eu ressuscitar de entre os mortos. Digam a ele que quem manda nas ações da minha vida sou eu. E em João 12, quando os gregos mandam aquela comissão até Jerusalém, está aqui em João, no capítulo 12, deixa eu ver exatamente, o texto está aqui no verso 20, João 12, 20, em diante, quando os gregos querem fazer uma oferta a Jesus, e a oferta eu já falei muitas vezes sobre ela, não está no texto bíblico, mas em tradições paralelas muito sérias, que dizem que a oferta era do rei de Edessa, para Jesus mudar para lá e ficar protegido das ameaças de morte. Ele disse, não, se precisamente eu nasci para este dia, para essa finalidade, para essa hora, para esse propósito, dói, mas eu encaro. Minha alma está angustiada, porque eu sei que eu estou pisando na sombra da cruz. É angustioso, mas é minha cruz, eu vou encará-la. E eu não a desprezarei, antes a acolherei. Eu mesmo me entrego. A minha vida, ele diz, escrevendo no Evangelho, quando quem escreveu o Evangelho de João escreveu acerca disso sobre ele, falando, a minha vida ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para a entregar, tanto quanto eu tenho autoridade divina dada por meu Pai para reavê-la. E Pedro diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, que as garras da morte não puderam contê-lo, ele explodiu a morte de dentro para fora. E aqui se diz, o Filho do Homem será entregue. Porque ele se deixou entregar. Porque ele diz, vai, o que tens de fazer, faze-o depressa, Judas. E ele mesmo disse, olha, estão vindo aí os representantes do príncipe desse mundo. E eles nada têm em mim, e ele nada tem em mim. Chegou a hora, todavia. E vocês precisam saber disso. Vocês não sabem quando o Filho do Homem virá. Mas a pergunta é, você sabe o que o Filho do Homem fez por você na cruz? Você sabe e vive e toma posse, se apropria, portanto, do benefício, do que está feito, realizado, consumado e é irreversível em seu favor na cruz? É isso que você precisa saber, é isso que você não pode negociar. E se você souber disso e não negociar isso, a religião acaba com o seu poder de controle, de dominação, e essa pastorada toda não tem onde agarrar em você, porque você está livre. Está feito, está consumado, eu estou perdoado. Eu sou cidadão da Jerusalém celestial, da dimensão futura, a vida eterna já me habita. Eu sou ovelha de Cristo Jesus, eu tenho um pastor que não trai. Ele é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas, ele me conhece pelo nome e eu sei quem ele é. Eu conheço a voz dele e ele sabe quem eu sou. Essa é a minha segurança, essa é a minha garantia, esse é o meu poder, essa é a minha
coragem, essa é a minha força. Sabei, portanto, isto, que a cruz vai ser erguida por deliberação de entrega feita por mim mesmo. Ninguém tira a minha vida de mim. Eu voluntariamente a entrego, eu a dou. Então, os principais sacerdotes, numa espécie de... Se fosse um Vaticano, seria a Cúria Romana. Se fosse aqui no Brasil, a Igreja Presbiteriana, seria o Supremo Concílio. Se fosse na Igreja Batista, seria a Convenção Batista Brasileira. Se fosse na Assembleia de Deus, se diria então, se reuniram os principais pastores da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. A mesma coisa com qualquer outra denominação, são os chamados manda-chuva. Se reuniram. E os anciãos do povo, aquela gente cracolenta, craquenta, aquela gente casca grossa, com craca de religião e de maldade, carregando culpas e hipocrisias grossas na casca, no couro. Esses são os anciãos do povo. Se reuniram no palácio do sumo sacerdote. Você veja como eram dias parecidos conosco. Hoje são mansões dos pastores, dos bispos. Na Igreja Católica também tem o palácio do arcebispo. São linguajares de natureza mundana, romana, o Palestina complexada, querendo se assemelhar ao reflexo do poder romano. Ou seja, são entes palacianos, o negócio deles é o poder, é serem representantes do poder, amigos do poder, executores do poder, tanto faz, se tem que estar juntos com o poder desse mundo, do príncipe deste mundo. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio da religião, no palácio do sumo sacerdote. Religião que é palácio. Sumos sacerdotes, bispos, pastores, esses pseudo-apóstolos, eles querem palácio. É isso que eles querem, por isso eles não querem Jesus, que não tem onde reclinar a cabeça, que não fez promessa de riqueza, nem de palácio, nem de coisa alguma. Disse que era para a gente andar na nossa pureza e simplicidade. O pão nosso de cada dia nos basta hoje, todo dia, sabendo que a provisão nunca faltou nem faltará, nem para nós, nem para gente que tem coração solidário, socorrer os que precisam de socorro. Não faltará nem o pão meu, nem o pão nosso. Se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás, que adora ter o nome dele publicado. Nesse caso aqui, mal sabia ele que ele ficaria eternizado para a calamidade, que era um nome que batizaria a maldade. Caifás. E deliberaram, fiquem sabendo que não foi por acaso, foi deliberação, foi planejamento. A religião tem muito mais planejamento do que você imagina. Ontem, por exemplo, eu li um artigo escrito por um amigo meu, num dos jornais do Brasil, um dos jornais sérios do Brasil. Ele é um repórter que eu conheço há quase 40 anos, meu amigo. E a gente conversa muito. De vez em quando a gente bate um papo, ele vem aqui, ou me telefona. E ele disse, olha, descobri o esquema todo do ardil político da Igreja Universal do Reino de Deus para as eleições de 2026 e 2030.
E eles se reuniram e eu tive acesso direto à documentação do combinado, das deliberações articuladas. Aí ele me mandou e eu li, meu Deus, quanta deliberação pensada, meditada, articulada. Então a gente joga isso e aí todo mundo se distrai com isso, a gente passa isso, a gente vai fazendo, e a gente finge que está dando força para isso, mas o nosso objetivo é aquilo, porque para nós a gente ganha mais assim. Tudo ali, como eu venho dizendo, há quase 40 anos, há 38 anos, que era assim. Em diversas ocasiões no passado, eu provei que era assim, eu documentei que era assim, eu tive testemunhais de gente de dentro das mais elevadas posições que saíram e testemunharam que era assim, mas ninguém quis ouvir, ninguém quis saber, até que a coisa chegou a ficar como ela está. E humanamente falando, a única possibilidade de acabar é se cair uma bomba. Não estou falando de um artefato, de míssil, não. Estou falando de bombas psicológicas, sociológicas, espirituais, contingenciais, em cima de tudo aquilo ali, morte, destruição de todos os cabeças, para que aquela hidra de muitas cabeças morra. Aquela fabricante de entes empedrados, o que ela olha em pedra, igual uma hidra. Morra! Mas é tudo deliberado. Deliberação de prender a Jesus, como um deles já me disse, aqui nessa igreja é proibido pregar Jesus, a gente usa o nome lá na porta. Mas aqui dentro ninguém prega esse nome. Até para expulsar demônio, a gente usa às vezes. Na maioria das vezes é só sai demônio, mas não diz nem nome de quem. Porque nós não queremos que as pessoas aqui dentro da nossa igreja fiquem com muita fé em Jesus. A gente quer que elas tenham fé no Velho Testamento, em Abraão, em Isaac, em Jacó, nos filhos de Jacó, em José, em Sansão, nos juízes da Bíblia, em Davi, em tudo mais. Nem nos profetas a gente dá ênfase, a gente gosta é do pessoal primitivo, que corta a cabeça, que mata, que esfola, que faz barganha com Deus, onde tudo que Deus atende é com base em promessa. Ah, Senhor, eu farei isto, mas eu espero que tu faças aquilo. É isso que eles praticam, e foi isso que ele me disse. Disse mais de uma vez. Disse 3 ou 4 vezes exatamente a mesma coisa. Não sei se foi deliberado ou se ele tinha esquecido e repetiu, mas é uma convicção que eles têm. Então os principais sacerdotes deliberaram prender Jesus. Como eles, hoje em dia, deliberaram calar a voz do Evangelho. Eles não têm, por exemplo, o que dizer de mim. A única coisa que eles têm hoje em dia a dizer de mim é que eu falo mal do que eles fazem. Por isso eles me odeiam, por isso eu sou o grande apóstata, o grande herege, o grande desviado, o grande tudo. Agora, eu sei que os anjos me aplaudem, que meu Pai Celeste me ama, e que Jesus, o primogênito entre muitos irmãos, está assim, coladinho comigo. E o meu coração está aqui, repousado em paz santificada. Mas eles ficam com ódio, eles querem calar. Mas eles não conseguiram e nem conseguirão. Não vão calar nem a mim, nem a voz do Evangelho. Deliberaram prender. Paulo usa essa expressão escrevendo a Timóteo, dizendo, mas o Evangelho não está preso. Paulo diz isso, eles prenderam a mim, mas o Evangelho não está preso. Eles tentam calar a mim, mas o Evangelho tem voz própria. Deliberaram matá-lo. A traição, na enganação, no fingimento, sempre no fingimento. Mas diziam, não durante a festa, presta atenção nisso, que eu vou terminar agora. Não durante a festa.
Porque fariseu, saduceu, religioso, líder religioso de qualquer grupo, de qualquer seita, de qualquer credo. Eu não estou falando só de cristãos, eu estou falando de uma fenomenologia universal. O fenômeno religioso. Todo e qualquer líder de religião quer evitar escândalo durante a festa. Eles não querem macular a festa deles, o nome deles. Claro, eles não querem ser objeto de contradição. E aqui está dito por quê. Que eles não queriam para que não haja tumulto entre o povo. Para que não fique um grupo dizendo, não, ele é maravilhoso, ele é sublime, ele é de Deus, ele é o Messias, ele é o santo enviado, ele é a graça encarnada, não. E um outro grupo, sim, vamos matar isso, aquilo, esfolar. Eles fazem tudo para fugir do tumulto. Hoje em dia, é que eles estão ficando tão descarados, mais descarados do que os principais sacerdotes e os anciãos do povo no palácio de Caifás. O pessoal hoje da mansão dos apóstolos aqui para todo lado, no país inteiro, entrou num descaramento essa liderança que eles já não querem mais nem saber. Porque o desrespeito deles para com o povo se tornou total. É aquela coisa que o Macedo diz lá no famoso vídeo do Odal Desce. Se quiser ficar, ficou. Se não quiser, vai se danar. Mas saia daqui, não me atrapalhe, vai se danar. Odal Desce. Mas nesse tempo de Jesus, eles ainda tinham um pudor que hoje em dia já nem existe mais. O descaramento hoje é absoluto e total, mas ainda tem alguns dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo que fogem de qualquer que seja a multidão e fique sabedora das armações deles. São os que ainda trabalham no oculto, no escondido e não mais com tudo para fora, deslavado e descaradamente. Mas essa é a psicologia da religião. Se tiver muito povo vendo, não faça nada público. Faça escondido, mas não deixe de fazer. Nós já deliberamos, nós vamos preparar, agora é só um modus operandi, é uma maneira de executar. E de colocar a culpa em outro. Os romanos estão aí para levarem a culpa mesmo. Pilatos está aí para se tornar o nosso bode expiatório. Mas a deliberação é nossa, a culpa é dos romanos. A perseguição foi romana. Porque crente também e líder de crente não sabe viver sem inventar uma perseguição. É por isso que o diabo é tão bem quisto. Porque não havendo perseguição nenhuma, tem sempre a do diabo. Presente em todas as coisas. Pobre diabo. E diz, pelo amor de Deus, assumam as responsabilidades de vocês. Pelo menos isso, eu faço um bocado de coisa, mas o que vocês estão fazendo, até eu ando escondendo a cara diante do deslavamento, da manifestação canalha de vocês, seus pseudo-filhos de Deus, até o diabo declara isso. Amanhã eu vou continuar com você num texto muito lindo, ali do lado. Jesus sai do Monte das Oliveiras, fala essas coisas aos discípulos e vai para Betânia. Amanhã a gente vai encontrar com ele em Betânia. Senhor Jesus, eu te peço que o que foi dito aqui tenha trazido luz, consciência, graça, compreensão, entendimento e coragem de decisão.
ao coração de todo aquele que ouviu o evangelho da nossa redenção. É o que eu te peço, Senhor Jesus, em teu nome. Olha aqui, gente boa. Cadê Clarinha, Clarinha, Clarinha? Olha só. Vocês estão vendo passar antes do Pix, eu quero que você preste atenção nesse negócio aqui, inscritos. Você já é inscrito no canal? Mostra de novo se você conseguiu, Caio. Aí inscreva-se no canal se você não é inscrito. Por favor, além de se inscrever, toque o sininho para avisar você quando a gente posta ou entra no ar aqui no YouTube. E dê o seu like, porque essa é a única linguagem que o algoritmo entende. É essa linguagem do like, da inscrição, da sua participação. Faça isso. E aí o nosso vídeo é colocado mais para frente, se torna mais disponível para quem quer que seja. Tá bom? E vocês estão vendo, obrigado, Clarinha, estão vendo passar um Pix aqui, diante de vocês, com o CPF, Caio e Adriana, tá ali, ó, passando. Vem aqui. E eu quero agradecer àqueles que pediram para a gente colocar um Pix pessoal, que eu nunca tinha colocado na vida, agora tem aí. E porque era gente pedindo, porque queria participar da minha vida pessoal, de algum modo, e tem sido utilíssimo. Muito obrigado, Marco Aurélio Gonzaga de Souza Filho, Paulo Roberto Schneider, muito obrigado, Paulo Roberto. Carla Ribeiro da Silva, obrigadíssimo. Carlos Ribeiro da Silva, obrigadíssimo, meu filho. Muito obrigado, Joaquim Fernandes da Costa. Deus te abençoe. Maria Gomes da Silva, sua linda, muito obrigado. Carlos Giovanni Oliveira da Silva, muito, muito grato, meu querido. Marco Aurélio Gonzaga de Souza Filho, muito obrigado. Paulo Roberto Schneider, outra vez, sempre generoso, muito obrigado. Carlos Ribeiro da Silva, muito obrigado, Carlos. Gleidson Melo Noronha, muito grato. Maria Leordina de Avelar Neto, obrigadíssimo, Maria Leordina, querida. Tadeu Medeiros dos Santos, muito obrigado. Marcos Felipe de Oliveira Brito, obrigadíssimo, meu querido Marcos. Davidson Esteves Nunes, obrigado. Miguel Ambrósio da Silva Filho, obrigadíssimo. Caio Augusto Nunes de Lima e Souza, muito, muito, muito obrigado. A todos vocês, tão carinhosos, tão meigos e tão partícipes. Eu não tenho como agradecer a não ser dizendo muito obrigado. Deus abençoe vocês, meus queridos. E agora tem um outro Pix que você está vendo aí, um CNPJ. Esse CNPJ é pessoa jurídica. Então é o meu ministério. Porque, ó, sem a Clarinha, sem o Caio, sem o Tiago, tem o outro Tiago, são 2 Tiagos aqui no nosso time, pelo menos 2. Tem hoje em dia o Matheus ajudando, tem o Davi, tem o Marcelo Cunha, tem a Mônica, a Vitória, tem a Emily, tem os amigos voluntários como o Lácio e a Bárbara lá da Califórnia ajudando de maneira tão decisiva, junto com a Emily e o Diogo na Flórida. Tem o resto do time que está em Santa Catarina, no interior de São Paulo, sem o Yuri, sem o Dudu, sem um monte de gente. Eu não conseguiria fazer sozinho, para mim não dá, minha gente. Então ajude, sem o Edivaldo, que está comigo desde 1989. É o Matusalém da minha vida ministerial. Antes dele era Socorro Brasil e o Heraldo, mas eles não puderam continuar, embora eu
vejo a Socorro todos os dias. Do Heraldo eu sei menos, mas sei que ele está muito bem, meu grande amigo querido. Mas o Edivaldo chegou para ficar. Os anteriores tinham começado comigo em 75 e foram comigo até mais ou menos 1990, por aí. Quando o Edivaldo entrou em 89 e continuou para sempre. Não só ele, como a família. A Clarinha, sobrinha dele. O Gabriel, que eu não mencionei, que trabalha aqui, que viaja comigo para fazer as gravações junto com o Davi. É irmão dela, é sobrinho do Edivaldo. E, além dele vir, me trouxe a família, me trouxe o filho Israel, que tem sido uma bênção para mim também. Então, eu não consigo fazer nada sozinho. E eu preciso da sua ajuda. Tá aí, ó, o Pix passando. Tem gente que pergunta, além do Pix, tem alguma outra forma? Tem, escreva caifá.com.br e Enter. Entrou no caifá.com.br, obrigado. Aí tem as outras coisas, pode subir o blog e você vai ver. Mas olha, tá aí o Santander e o Banco do Brasil com a conta e o CNPJ do Santander, a mesma coisa no Banco do Brasil. São contas diferentes e CNPJs distintos. E mais opções de contribuição, passe esse log verdinho. Em cima aí são as mesmas contas e os mesmos CNPJs no Santander e no Banco do Brasil. Embaixo, cartões de crédito para quem gosta de usar. Que em geral são os que gostam de programar as doações, são os que têm entradas fixas de salário, sabe? Que todo dia 15 entra tanto, todo dia 30 entra tanto e não falha. Então, para eles e para esses, é muito melhor fazer aquela contribuição programada. Decidir que eu vou dar X vezes Y por mês. Aí bota lá, por 12 meses ou por 8 meses. Quantos meses, quantos você possa alongar, é melhor para o cálculo que o Edivaldo consegue fazer das despesas que a gente tem que pagar, e são muitas. São muitos prestadores de serviço. Embaixo tem o PagSeguro, já foi fundamental, hoje é importante que ele esteja aí. E abaixo dele o PayPal, para quem mora no exterior e diz, eu quero colaborar, você não precisa ficar de fora. Você pode ajudar usando o PayPal, tá bom? Ah, gente boa, hoje eu vou ficando por aqui. Ontem eu vim, sentei aqui, deixa eu só explicar, eu sentei aqui, ó. Segunda-feira eu fiz, ontem eu vim, eu tinha já trabalhado bastante de manhã. Vim sentar aqui, tava um calor de matar, e eu vinha dormindo 3, no máximo 4 horas por noite já, há alguns dias. Indo dormir muito tarde e acordando muito cedo para atender pessoas, eu estava morto. E eu sentei aqui, eu senti que eu estava exausto. Eu pensei, vi que eu poderia ter feito. Eu iria falar ontem o que eu falei hoje. Poderia ter falado. Mas eu falei, não, eu acho que chegou a hora de eu me respeitar muito mais do que já me respeitei. Se eu estou cansado assim, eu sou um homem de 70 anos, com sono, cansado, exausto. Eu não vou brincar de burnout. Eu vou descansar. Pedir desculpas ao meu time aqui, expliquei, subi, fechei meu quarto e dormi. Acordei como se eu tivesse dado um banho no meu cérebro, na minha alma, no meu ser. Em obediência ao que Jesus diz em Marcos no capítulo 3, e a gente vê a continuidade no capítulo 4, quando ele disse aos seus discípulos que não tinham tempo nem para comer, nem para beber, nem para dormir. Tantos eram os que iam e vinham o tempo todo sem dar nenhuma folga. Jesus então parou e disse aos seus discípulos, vinde, repousar um pouco comigo num lugar à parte. É isso que de vez em quando a gente precisa fazer, senão a gente queima a vela pelas duas pontas. Seja eu aqui no ministério, seja você em qualquer atividade.
Por isso o Senhor Deus estabeleceu um dia de descanso, um sábado, que pode ser um domingo, uma segunda, uma terça, uma quarta, qualquer dia de descanso. Porque a mente precisa de um dia de mudança de assunto, de atividade, de tema, de objetivizações, ou precisa de subjetivizações, precisa de ludicidade, precisa de água fresca, de banho morno, precisa de sombra, precisa de sono, precisa de prazer, precisa de cafuné, precisa. Então, não desrespeite o Criador que mandou você trabalhar, se esforçar, fazer o melhor que você possa na vida e também, dentre o melhor, ele recomendou que você e eu aprendêssemos a descansar. E não é um dia para a gente ficar cansado de cultuar, cansado de orar. Não, é para descansar. É outra atividade, é diferente do trabalho, é diferente de tudo. É para pacificar, serenar a mente e o coração, é para mudar de assunto mental para a preservação do nosso ser. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém.